Oi, gente, eu sou o Igor Fagundes, esse é o meu canal Esquizigor, onde eu conto coisas sobre a minha vida pessoal e misturo também algumas coisas sobre cultura pop. Na verdade, eu conto mais sobre cultura pop do que sobre a minha vida pessoal, mas é sobre isso. Enfim, e no vídeo de hoje eu queria trazer o assunto sobre o porquê que pra mim as séries adolescentes são tão importantes. Tipo assim, Euphoria, 13 Reasons Why, Everything Sucks, Sex Education. Por que essas séries são tão importantes pra gente hoje em dia, né? Pra mim, por exemplo, foi muito essencial ter assistido algumas séries adolescentes quando eu ainda não era adolescente. Então eu queria começar falando um pouco sobre a minha relação pessoal com essas séries adolescentes. Eu lembro que eu acho que a primeira série adolescente que eu vi na vida foi 13 Reasons Why. Eu tinha 11 anos de idade. E eu tava passando por um momento meio difícil na minha vida, tinha acabado de me mudar pra Curitiba. Eu não tava muito bem emocionalmente. E 13 Reasons Why eu acho que me deixou ainda pior. 13 Reasons Why é muito pesado. Todo mundo que já assistiu 13 Reasons Why sabe que do início até o fim da série é uma série muito pesada, que trata temas de uma forma, eu acho até de uma abordagem mais pesada do que o normal. Por exemplo, eu lembro que quando lançou a série, teve aquela famosa cena do Sui da Hannah Baker, e eu lembro que todo mundo na sala, tipo assim, todo mundo com 10, 11 anos, e todo mundo assistia aquela série, todo mundo viu aquela cena. E todo mundo ficou mal. Eu lembro na semana, eu lembro exatamente a semana que todo mundo. Não sei se. Eu não lembro se foi lançado a cada semana episódio novo, mas eu acho que não. Acho que eles só lançaram a primeira temporada. E tipo assim, eu lembro que, coincidentemente, todo mundo viu aquele episódio na mesma semana e todo mundo ficou mal. Sabe que as pessoas na sala estarem se sentindo pesadas, você começava a falar o que tava rolando e todo mundo falava a mesma coisa. Assisti tal cena no 13 Reasons Why. E é bizarro, porque eu lembro que até no grupo da mãe, as mães começaram a conversar sobre os filhos estarem, geral, assistindo isso, que tinha que ser proibido, que ninguém devia assistir, enfim. E meu ponto é o seguinte, naquela época, eu achava 13 Reasons Why um pouco distante da realidade. Nossa, a pessoa vai, né? Que coisa horrível. Nossa, bullying, um assédio. O que é isso? O que é aquilo? E ter assistido 13 Reasons Why com 11 anos, 10, 11 anos, foi traumático, de certa forma, mas me ajudou a preparar para o mundo real. Entendem? Num sentido que, a partir de 13 Reasons Why, eu descobri, de certa forma, que as pessoas realmente, que o bullying é tão pesado quanto parece. Sim, que as pessoas são capazes de assediar, de realmente não ligarem emocionalmente ou psicologicamente para mais ninguém, que as pessoas são capazes de usar umas às outras. E não é que eu não sabia, e não é que eu não sabia disso antes, mas aquilo dali começou a ficar claro e meio que me preparou para o futuro. Porque sim, a cena do estupro me fez mal, sim, ver aquele assédio que a Hannah sofria, o bullying que girava em torno daquela série, me fazia mal, eu não ficava confortável assistindo aquilo, mas aquilo me preparou para a adolescência, me preparou para o mundo real. Porque eu comecei a ver cenas parecidas com a da série ao longo da minha vida, e eu não fiquei tão assustado. Porque de alguma forma eu já sabia que aquilo existia. Então eu já estava meramente preparado, entende? Outro exemplo de série que eu quero dar um pouco em relação a isso é Euphoria. Euphoria eu assisti com 13 anos. E é uma série que começou a ficar modinha na pandemia, eu tinha assistido bem quando lançou, em 2019. E ninguém falava muito sobre Euphoria, mas eu achava muito interessante ver como a Rue, eu acho que todo mundo, né? Como a Rue reage às drogas e tal. E eu comecei, não só quando eu assisti, mas ao longo da minha adolescência, eu comecei a ver, rever, começou a ficar viral, todo mundo começou a comentar sobre a série. Então eu tive muita oportunidade de refletir o quanto as drogas eram um tapa-buraco pra Rue. E não é porque, tipo assim, graças a Rue, eu comecei a não usar drogas. Mas me deu a percepção de que, tipo, eu já sei o porquê que talvez a Rue tenha usado as drogas. Pra tampar o buraco da morte do pai dela, como é explicado na série. Não exatamente buraco, né? Porque ela já começou a usar drogas enquanto o pai dela estava mal. Mas era um escape. E a gente sabe que droga, na maioria das vezes, é um escape. Então, eu já comecei a ter percepções, eu já comecei a ter noções sobre a relação das drogas com as pessoas, coisas que eu não tinha antes de ver a série. Eu nem ligava sobre isso. E aí, quando eu cheguei nos 17, 18 anos, que me apresentaram as balas, me apresentaram as drogas sintéticas, eu sabia que aquilo dali, de alguma forma, era um escape para essas pessoas que usavam. E aí eu comecei a refletir se eu realmente preciso usar isso, se eu realmente
eu preciso escapar dessa forma pelas drogas sintéticas, que nem a Rue fazia, que nem essas coisas que eu já tinha visto nessas séries adolescentes. Porque eu entendo, às vezes, essas séries adolescentes, quase sempre, né? Elas são muito apelativas. Muito sexo, muito corpo nu, muito isso, muito aquilo. Mas a adolescência é isso. A adolescência é exatamente isso. Eu lembro que eu assisti Sex Education pela primeira vez, eu também tinha acho que 13, 14 anos. E eu achava a série muito legal, porque começou a abordar sobre sexo de uma maneira que, tipo assim, que eu não abordava em casa, que não abordavam na escola. Eu comecei a entender mais sobre sexo, né? Tanto o sexo heterossexual quanto o homossexual, enfim, de uma maneira em que eu não entendia, eu não fazia noção, não fazia ideia. Eu não fazia a menor ideia de como que aquilo funcionava exatamente. Eu sabia que tinha, né? Mas o sexo é muito mais do que só a penetração. Fato. E Sex Education me ajudou muito a entender sobre isso. E ao mesmo tempo que também me fez ter uma abertura maior para falar sobre esse assunto. Não porque agora eu tinha mais conhecimento, não só por isso, mas porque começou, pra mim, pessoalmente, ser um pouco menos tabu falar sobre depois que eu vi a série. Então eu acho que Sex Education também. Então eu acho que me deu uma noção de mundo muito grande de Sex Education pelo fato de eu começar a falar, entender mais sobre o assunto, mais do que eu entendia. Eu aprendi num lugar, eu aprendi vendo uma coisa, vendo a série, quando eu não tinha oportunidade de aprender em nenhum outro lugar. Entende? Eu sei que eu não fui o único que teve essas questões com Euphoria, com Sex Education, com 13 Reasons Why. Foi uma coisa que muitas pessoas além de mim tiveram, né? Durante a adolescência ou antes da adolescência. Claro que existe também essa distopia, às vezes, de você glamorizar as drogas a partir de euforia. Claro que existe essa distopia de você realmente ficar numa coisa muito apelativa. Nem só apelativa, mas às vezes até sobre além a estética, muita importância estética, como Elite. Tem também seus pontos negativos nessas séries adolescentes, que não são exatamente sobre as séries adolescentes, mas sim como o público enxerga elas, né? A Euphoria tem essa romantização das drogas, não por causa da série, mas sim por causa dos edits do TikTok, que começaram a viralizar e as pessoas gostarem, comentarem, fazerem maquiagens como se fossem a drogada. Elite, a questão da padronização dos corpos. Então você tem realmente esses pontos negativos que de certa forma afetam a vida do adolescente. Ou os gatilhos de 13 Reasons Why, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eu acho muito bom a gente assistir porque a adolescência é uma fase muito essencial da nossa vida. Em que acontece tudo isso que eu falei. Te apresentam droga, te apresentam sexo, te apresentam bullying. Mais efetivo, porque, claro, o bullying realmente pode vir da infância, mas o bullying na adolescência ainda consegue ser pior. Né? Porque as pessoas ficam mais maldosas, mais criativas na hora de quererem castigar, humilhar alguém. Né? E eu sinto que, no final das contas, pelo menos pra mim, por exemplo, que assisti a maior parte dessas séries na minha pré-adolescência, no início da minha adolescência, eu acho que foi muito importante pra mim pelo fato de eu começar a ter uma percepção e estar meio que preparado para o que ia vir. Não exatamente para o que ia vir, para eu ter noções de que essas coisas existem e que talvez eu vá passar por elas e que eu não e me fez com que eu não me assustasse quando eu passei por elas. Eu não fiquei com medo, eu fiquei tão assustado quando essas coisas aconteceram perto de mim. Eu escutei casos sobre assédio. Eu escutei tudo isso que eu vi. E é muito surreal, porque quando eu vi essas séries, eu não tinha a noção de que tudo isso ia acontecer. Foi meio que inconsciente, foi uma noção que eu tava assistindo, eu tava achando legal, eu tava conhecendo outros mundos, eu tava conhecendo outras visões de vida. Eu sempre, quando a gente era criança, a gente quer ser o adolescente, a gente quer ter essa imagem, a gente quer ver essa imagem do adolescente. Quando a gente tem a oportunidade de ver, a gente vê, independentemente do que for. E eu assisti, eu vi, e aquilo me preparou para ser um adolescente, me preparou para a vida adulta até. E hoje em dia a gente também tem Heartbreak High School, que é uma série adolescente que se passa na Austrália, que comenta muito sobre também a questão de drogas. Não exatamente como Euphoria, porque em Euphoria você vê muito mais a pessoa que está sendo drogada, a pessoa que está sob efeitos de substâncias. Em Heartbreak High School você vê mais agora a pessoa que vende a substância, né? Vende as drogas. E também na série você começa a abordar relacionamentos homossexuais, bissexuais, heterossexuais de uma forma engraçada, simples, conturbada, porque a adolescência é conturbada. Mas que, por exemplo, talvez pro Igor, se o Igor de 13 anos vivesse hoje, também ele teria uma noção maior de como são essas relações, né? Essa geração que está vivendo agora, uma pessoa de 13, 14, 15 anos pode ver e se identificar, pode ver e já ter essas noções e conscientes de como vai ser no futuro.
Já vai estar meio preparado, não será assustado pelo que vai vir, né? E isso é muito legal. Por que as séries adolescentes são tão importantes? E eu vou dividir essa resposta em 3 categorias: pré-adolescente, adolescente e adulto. As séries adolescentes, para o pré-adolescente, são importantes porque ele prepara os pré-adolescentes para o que vai vir no futuro inconscientemente. Ele não tem noção daquilo, ele não tem noção de que tudo aquilo, ou grande parte daquilo vai acontecer, ou ele vai ver, ele vai presenciar, ele vai sentir. Mas inconscientemente, ele vai ter essa memória na cabeça dele. O que vai fazer com que ele não fique tão assustado quando ele vê aquilo. No máximo ele pode até se lembrar, nossa, igual como rolou na série, é parecido como rolou na série. Ele já vai ter aquela noção na mente. Não que ele vá necessariamente passar por aquilo, mas ele vai saber o que é aquilo. Ele não vai ficar assustado, não vai ser uma coisa que ele nunca viu. Ele já vai ter uma leve preparação para aquilo. Não é que ele vai saber lidar com aquilo, mas ele já vai ter visto aquilo. Não vai ficar tão assustado quanto alguém que não viu. Então, para o pré-adolescente, as séries adolescentes são importantes porque vão dar uma visão de mundo para ele. Vão apresentar o mundo, a adolescência, como é que, ó, toma aqui, sexo, drogas e discussão e assédio, bullying e muita instabilidade emocional. Porque é o que é. É o que é. Isso é adolescência. Acontece. E por que as séries adolescentes são tão importantes para o adolescente? Porque ele começa a se identificar com aquilo. Ele começa a ver a série e ver as coisas que ele tá passando na vida dele e talvez se identificar e ver, caraca, é exatamente isso. Eu nem comentei antes, mas Big Mouth pra mim, que é um desenho animado, que é um desenho adolescente, foi exatamente isso. A garota falando sobre depressão, eles falando sobre descobrimento de sexualidade, de sexo. Aquilo dali foi exatamente o que eu tava vivendo na época. Então foi muito importante pra mim. Pro adolescente, a série adolescente é muito importante por isso. Porque ele começa a ver coisas que estão acontecendo no cotidiano dele. Não mais que vão preparar ele inconscientemente pro futuro, mas conscientemente pro atual, pro presente. Às vezes até ajuda, de alguma forma, de alguma maneira, a ele lidar com uma situação que ele está vivendo que ele não sabe. Não sabe como lidar. Que ele está vivendo, às vezes não sabe o que está vivendo, ou está vivendo e não sabe como lidar, como eu disse. Então, a série adolescente é importante para o adolescente porque ajuda ele, faz com que ele se identifique com as coisas que ele está vivendo no presente, no atual. E as séries adolescentes são importantes para o adulto, digo isso agora, Igor, com 18 anos, porque me fez repensar sobre muitas coisas que eu fiz na adolescência, que hoje em dia eu não acho legal, que hoje em dia eu acho que foi, meu Deus, como que eu fiz isso? E às vezes, coisas que eu passei na adolescência que eu fico pensando, caraca, eu passei exatamente por isso, eu senti exatamente isso. No sentido de retrospectiva, que elas fazem a gente que está na fase adulta agora passarem por uma retrospectiva por tudo que passou na nossa adolescência e faz a gente repensar sobre essas coisas, às vezes no sentido bom, às vezes no sentido ruim, de coisas boas que a gente fez que a gente pensa, né? Caralho, eu fiz certo. Ou tipo, caraca, eu fiz igual, realmente me senti bem. Ou não, foi uma bosta. E é engraçado porque também cai num lugar de identificação. Você se identifica com aquele personagem que passou por isso na adolescência que você também passou. Então, às vezes até a gente se sente, não é bem menos sozinho, mas realmente que nenhuma experiência às vezes é única. Que a gente realmente passou por situações similares, não exatamente iguais, e a gente pensa, caraca, isso realmente faz parte da adolescência, né? Isso cai num lugar de... Não é saudosismo, mas cai num lugar de identificação, de nostalgia. Eu não sei se eu consegui transmitir o ponto do meu vídeo, mas eu acho que eu consegui. E eu acho que é exatamente sobre isso, no sentido que, tipo, as séries adolescentes são muito importantes. Foram muito importantes pra mim. E eu sinto que é importante pra muita gente. Às vezes a gente tem esse preconceito por achar bobo, por acharem super, hiper sexualizadas, por acharem que tem muitas questões com drogas, por serem muito pesadas, mostrarem muita depressão, instabilidade emocional. Mas a adolescência é exatamente sobre isso. Desculpa, para 80, 90% das pessoas é exatamente sobre isso. E o que a gente vai fazer? É verdade. É verdade. Eu lembro que com uns 12, 13 anos, quando eu estava vendo Euphoria, Sex Education, eu imaginava, nossa, mas é exatamente assim, tipo, até parece, a vida não é assim, a vida não é sobre sexo, drogas, e não é que seja na adolescência, mas é que a gente vive muito isso. Não exatamente a gente vive muito sexo e drogas, mas isso acontece muito com muitas pessoas ao nosso redor, às vezes com a gente, realmente. Então, pra mim, no final das contas, as séries adolescentes não estão tão distantes da realidade. Às vezes até mais próximas do que a gente pensa ou pensava. Então é isso. As séries adolescentes são extremamente importantes. Ponto. Bom, gente,
Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, compartilhem, só me ajudem, me deem ibope, me deem atenção. É isso, beijos.